Pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou trazer para vocês um álbum que a Veneta lançou chamado Versões, que na verdade são adaptações, né, como o próprio como já está escrito aqui na capa, adaptações desses camaradas aqui, o Borges, Rulfo, Carpenter, Gabriel Garcia Marques, né, Marques e Horácio Quiroga. Então, essas adaptações foram feitas todas com desenho do Alberto Breccia e a maioria delas com texto, com adaptação, né, do Juan Sasturén. A última feita pelo Carlos Trídio. Bom, devo confessar a vocês que eu já vi uma palestra do duas palestras do Sasturén lá na Argentina e é sensacional. O cara, assim, eu posso dizer que eu não consegui entender tudo porque estava em espanhol, estava em argentino, em portenho. Então, algumas coisas eu realmente não consegui entender, mas o que eu entendi foi sensacional. A Laura Vasquez gosta muito dele, ele foi professor dela e tal, e ela era organizadora do congresso. Então, ela trouxe ele para falar duas vezes e foi muito legal mesmo, assim. A forma como ele se expressa pelos quadrinhos, o jeito que ele explica como é que tem que ser um roteiro de quadrinhos, que é diferente de um roteiro de literatura, né? Que a imagem está posta, diferente do roteiro da literatura, que a imagem está sendo criada, né? Então é bem interessante. Quanto a este livro aqui, a grande maioria do livro é em PB. A arte do Breccia muda muito de história para história. Ó, essa aqui é uma história. Vou pegar outra aqui. Essa aqui é outra história. Essa aqui é outra história. Então você vê como que a arte dele muda de história para história, né? Como eu disse, tudo é preto e branco, com exceção da história que é adaptada pelo Trídio. Peraí, deixa eu pegar um lugar aqui que não dê spoiler. Essa que tem o Trídio tem vermelho também, né? Como eles estão falando, vermelho, vermelho. São vários tipos de história. Eu acho que a grande sacada da Veneta foi compilar isso aqui de um jeito que seja tudo num lugar só, né? São histórias curtas, né? E que dizem muito do ponto de vista latino-americano, né? Da coisa. Bom, já começa com o texto do Borges, né? Do Jorge Luiz Borges. Então, já começa desse jeito, né? Cadê? Olha a arte do camarada, essa é a primeira página. Aqui. Então, já começa com Borges, que, porra, pelo amor, né? Então, é muito. São contos curtos, mas que eles dão umas porradas, assim. Tem um texto que ele fala da Guerra de Troia, que é sensacional, assim, o desfecho, você fala, porra! Sabe, você tá indo ali numa história, você conhece a história de Troia, você, porra! Então só isso já vale a pena também. Tem algumas coisas que pra gente, eu acho que é meio difícil de entender, algumas questões que são bem argentinas mesmo, né? Bem portenhas, acho que bem argentinas mesmo. E assim, a gente fica num médio entendimento, né? Ou pelo menos eu fiquei num médio entendimento, não quer dizer que você que esteja aí do outro lado não consiga entender. Mas parece que falta uma vivência da Argentina para entender, né? Mas enfim. Tem uma coisa que eu achei bem legal também, é o uso do preto do Breccia. Não que a gente já não saiba que ele faz, mas aqui na primeira história o cara tá com a guarda. Né? Você vê a aguada. Já no segundo texto, é só. Deixa eu pegar uma parte que não tem spoiler. É só preto e branco. Né? Sem cinza nenhum. Então, essa diferença dos desenhos do cara é muito legal. É muito expressionista, sabe? Lembra o expressionismo alemão, sim, aquela coisa preto carregado, né? Tipo, expressão, né? Me remete muito
ao cinema alemão do expressionismo ali na década de 20, né? Tipo o Golem, Gabinete do Dr. Caligari, o Nosferatu, né? Lembro bastante, assim. Uma outra coisa também que me chamou bastante atenção foram as letras, né? Deixa eu ver aqui quem é que fez as... bom, quem fez foi a mulher mais fodona do Brasil de letras, a Lilia Mitsunaga. Porque o trabalho de letras daqui, sabe que eu não sabia que era ela, agora que eu sei, tudo se encaixa. Porque eu ia falar, pô, a pessoa que fez isso era muito boa. Porque dá uma olhada, sem dar um spoiler, né? Dá uma olhada nessas letras aqui. Essa é uma história. Aí eu vou para outra história e eu tenho esse tipo de letra. Aí eu vou para outra história e eu tenho esse tipo de letra. Aí, se eu for para outra história, esse outro tipo. E assim sucessivamente. O trabalho com letras é super interessante, né? Principalmente numa... sem dar spoiler, mas tem uma história chamada As Gêmeas, do Giancarlo Zonetti, que tá aqui, que você diferencia as pessoas pela letra, pela fonte que está sendo usada. Isso, porra, é sensacional. E outro destaque também é a última história, que é assustadora, assim, é aquele terror psicológico, mas é o terror. É a única que é guiada, que é feita pelo Trilho, né, pelo Carlos Trillo. Aliás, lá em Buenos Aires falariam Carlos Trillo, né, que é uma história de terror. E deixa eu ver quem que fez a história original aqui. Do Horácio Quiroga, ou Horácio Quiroga, não sei, e que ele transforma numa história de terror, que é a única que é colorida também, que tem pontos de vermelho, e que é uma história de terror muito bacana. Então, acho que é um álbum que fala muito sobre a América Latina. Eu acho que para você conhecer um pouco sobre o que é ser argentino, um pouco sobre como que funciona a América Latina fora do Brasil, eu acho que é um álbum muito legal de ser lido. Beleza? E claro, junto com isso, eu trouxe esse disquinho aqui, que é o De La Tierra, que é a segunda banda do Andrés Kisser, o cara do Sepultura. Só que essa aqui é uma banda latino-americana. É um cara do México, um cara da Argentina, um cara do Chile e o Brasil, claro. E o Andrés Kisser, que é do Brasil, que são esses caras aqui. Se você nunca escutou De La Tierra, dá uma olhadinha aí no seu Spotify da vida e dá uma olhada. Esse disco aqui, o 2, eu prefiro o 1, mas eu não consegui achar para comprar o 1. O 1 eu só escuto no Spotify mesmo. Mas esse 2 aqui é muito legal. Então, com o De La Tierra, nossos hermanos, e com... Opa, não de cabeça para baixo. E com versões, a gente fica por aqui. Comenta aí embaixo, diz o que você achou.